não tenha medo às vezes, de mudar o rumo. Se você começou com um caminho, ele pode mudar, esteja apto a essas mudanças e não pense que foi perda de tempo, né, o que você fez até ali. Não, muitas vezes é preciso a gente passar por esses primeiros estágios pra gente chegar no final. E aí 2018 foi um ano que a gente deu um salto, porque foi o ano que a gente começou a ficar mais independente, cada vez mais. A gente, claro, as idas pra Caxias diminuíam uma vez por mês, mas a gente mantinha um bom relacionamento com os nossos pais. Eu fui sentindo eles cada vez mais, tipo, não tão em cima da gente, sabe? Porque você tem que fazer isso. Cara, agora era a nossa vida, sabe? Confiamos em vocês. Eles começaram a ir muito mais pra Porto Alegre também, porque eles não iam tanto, né? Mas a gente tem a partir deles começaram a ir pra Porto Alegre. Nosso relacionamento foi melhorando cada vez mais. Até que em 2018 a gente deu, um grande salto, que foi, no caso, pensar num apartamento confortável, num condomínio que tivesse uma boa infraestrutura. É onde eu moro atualmente. Onde ela mora, eu morei um ano com ela nesse apartamento. E essa transição foi incrível, né? Porque a gente viu que realmente a gente tava merecendo viver aquilo, né? É merecimento. É tipo, cara, olha o que a gente batalhou até agora. Realmente aquele apartamentozinho era muito mais simples, né? Não tinha uma estrutura de condomínio que oferecia essas coisas. Não era num bairro residencial, era na frente de uma avenida movimentada. Era perigoso, ela foi assaltada uma vez lá na frente. Foi assaltada. Eu também. E quando a gente trocou pra um apartamento residencial num bairro super silencioso e com uma infraestrutura muito grande, onde tinha piscina, academia, sala de estudo, a gente viu, nossa, né, como a gente evoluiu, né? Cara, eu lembro de a gente comemorando, deve ter vídeo, o primeiro vídeo que a gente fez lá, da janta. Não, e detalhe, nós fizemos a mudança sozinhas, nossos pais, eles não tinham mais ingerência com a gente, né? Eles ficaram felizes por nós. Não, a gente fez até uma brincadeira. Claro. A gente convidou eles pra ir pra Porto Alegre e falou que a gente ia fazer a mudança naquele final de semana que eles estavam indo, né? E quando eles chegaram lá, a gente falou, vamos lá, vamos começar a tirar as malas e ir pro novo apartamento. Aí a gente abriu a porta, a gente tava no apartamento, já que a gente já tinha se mudado. A gente abriu a porta assim, está tudo certo, já fizemos a mudança. E eles não acreditaram que a gente ia conseguir fazer isso tudo sozinha, né? Exato. Entrem pra gente mostrar aqui pra vocês. Surpresa! O quê? Vocês já fizeram a mudança total! Sim! É mesmo? Não, querida. Não! Olha a minha cara! Eu não... Gente, vocês não estão entendendo. Essas duas pessoinhas aqui, elas são muito, mas muito especiais. Pra lá de especiais, gente. Uau. Vocês não fazem ideia, é nosso maior orgulho. Tão pitocas, com uma responsabilidade tão grande. E assim, se vocês perguntarem e falar qual que era a sensação, assim... Gente, é muito bizarro, porque, tipo, tu também começa a se sentir muito mais responsável. Exato. Muito mais com poder também. Tipo, mano, cara, é minha vida que eu tô guiando minha vida, eu tô assinando contrato. Nós assinamos o contrato, nós assinamos pegar uma chave. E aí parece que tudo começou a fazer mais sentido e aí isso te dá mais força ainda, né, pra, enfim, ir atrás. E um aprendizado que eu tive muito, né, que tem em relação a isso, a questão de apartamento, é porque, assim, eu vou falar por mim. Eu sempre fui uma pessoa que, tipo, não ligava pra design nenhum do apartamento. Tipo, mano, eu não tinha nem noção que qual guarda-roupa que encaixa melhor, qual sofá que fica mais bonito. Eu sou zero noção dessas coisas, eu sou zero. Inclusive agora que eu fiz uma pequena reforma no meu, né, agora 2020, eu tive que criar mais essa noção. A Amanda já é o contrário, tipo assim, ela pesquisava, ela gostava muito de pesquisar coisas que eu não tinha paciência. Ela via qual pia é melhor, Cuba ou não sei o quê. Porque uma vez lá no outro apartamento a gente fez uma mudança também lá no balcão da cozinha. E ela ia atrás dessas coisas. E aí quando eu vi ela indo atrás, falando, nossa, Mari, mas vai ficar muito mais bonito essa cor do balcão, vai ficar mais bonito esse tapete. E aí começou a me dar um clique, nossa, tipo, eu nunca tinha parado pra pensar o quanto às vezes uma cor no ambiente faz diferença, tipo, às vezes não é, porque tem também o negócio da psicologia das cores, mas o quanto às vezes tu começa a se sentir mais confortável com pequenas mudanças dos móveis. Eu não tô falando de coisas carésimas, mas de coisas que, tipo, a gente tem que se ligar. A gente ia nos Brick inicialmente, a gente ia nos Brick de Porto Alegre pra conseguir algo mais em conta, que condizesse? Que fosse condizente. Isso, obrigada. Que fosse condizente com aquela nossa situação de 2014, 2015. Eu era muito assim, já a Amanda, cara, pesquisava preço. Não, mas esse encaixa melhor. Não, esse não vale a pena. Ela aprendeu muitas vezes da ligação com as outras pessoas. Isso vale a pena, isso não. Esse orçamento não vale. Na hora de instalar um ar-condicionado, esse tá muito caro. Então, tu aprendeu muito com isso, né, Amanda? Ela aprendeu demais. Ela já é mais esse espírito mais de advogada, de saberidade, dessa comunicação. E eu era total avó. Então, hoje eu tenho muito mais noção por tudo isso que a gente viveu, de, tipo, montar um mini apartamento, depois montar a transição pro trem de um apartamento melhor.
de assinar contratos, de contato com as pessoas, de chamar um marceneiro, isso, aquilo. Tipo, coisa que eu nunca imaginei, assim. Hoje, se eu fosse montar ter que lidar com as coisas, seria devido a essa bagagem que a gente trouxe. Todo esse processo nos cria um senso de responsabilidade, exato, né? Exato. E aí, foi incrível quando a gente começou a ver as coisas se realizar por causa do nosso esforço, por causa do que a gente fazia de ir atrás, de fazer acontecer realmente. É muito foi legal. Muito gratificante. E é muito legal ver também negociação. Tipo assim, eu sempre fui a pessoa, a pessoa fala, passa o orçamento, tá, ok. Já manda, não, mas peraí, tá, mas isso daqui não dá pra fazer por tal valor, ou... Eu já negociava mais. Quem sabe ela tem esse espírito de negociação e me trouxe também. Mano, o valor das coisas é o valor que a pessoa dá. Vai lá e fala, não, eu pago isso, eu tenho isso pra esse móvel. Então, assim, me trouxe muito esse lado e também. nessa transição que a gente se mudou pro novo apartamento, a gente tinha que vender a mobília antiga também, né? Se desfazer da mobília antiga pra comprar a mobília nova. Nossa, e tu fazia muito disso, tinha que entrar em contato, vender, o cara pega, já negocia, pega o valor. Eu odiava essas coisas. Então, se for me perguntar, eu odiava, gente. Eu odiava. Então, realmente a Amanda fazia mais isso quando ela me pedia pra ajuda. Eu não era muito eficiente, porque eu não tinha... entrei em contato, aí faz por quanto, aí tinha que receber lá e levava. Eu, por mim, assim, pode pegar. Eu lembro que eu vendi uma cortina lá que eu contribuí. E aí hoje, né, quem vende alguma coisa que eu fizer, a Milena, minha assistente, aqui eu mando pra ela assim, me vende tal coisa aqui, ó. Uma hora depois já vendeu, a pessoa vai lá e busca. Não, um privilégio, acho que realmente eu tenho essa condição. Eu aprendi muito também, né, coisas que eu não tinha. E é muito legal de ver o quanto a gente pode evoluir. Porque assim, se a gente tivesse na casa dos nossos pais, isso nunca aconteceria, nunca. O morar fora não é só às vezes pra faculdade, é tipo... Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Sai, não encosta em mim não. Não encosta, tira a mão de mim. Tem alguém irritadinho aqui. Calma um pouquinho, calma. É trazer essa responsabilidade em outras partes da vida, esse amadurecimento. A comunicação, nossa comunicação melhorou com as pessoas. Porque daí tu começa a ter que falar e pá. É muito legal. Mas viu, eu contribuía muito também com outras partes, né? Toda alimentação. Eu sempre chamava água, lembra? Depois eu comprei o filtro de barro, quem quer poupar aqui, o filtro de barro é muito bom, porque daí você pega a água da torneira, a gente pagava senão R$20 por semana. Eu pensei assim, R$20. Aí a gente paga 80 por mês. E aí mais de R$800 por ano na água mineral. Por que a gente não pega o próprio filtro de barro, paga uma vez e vai enchendo? Aí você começa a ter essas sacadas, cara, eu posso economizar nisso, posso economizar naquilo. E é muito legal, porque isso serve pra vida. Essas coisas pequenas nos ajudam nas coisas grandes também. Exato. Então, cara, o amadurecimento que traz é incrível. Mas aí, o que eu queria falar? Que a gente terminou ali na mudança do trend, ali, acho que a gente teve uma grande mudança na nossa vida. Tem academia também, já postei vários vídeos lá nessa academia. Tem a piscina, tem uma estrutura muito melhor. A sensação de estar lá foi muito incrível. Então, tipo, a gente até tava conversando, eu e ela, que a gente evoluiu muito depois dali, porque daí você já se sente com maior capacidade, você já se sente em outro clima e, tipo, vai ajudando a avançar na vida, digamos assim, né? Não só por estar em um apartamento, mas a sensação, a negociação e tudo essa, né, experiência que nos trouxe. E aí, em 2019, ela me abandonou, né? Veio aqui pra São Paulo. Como que era a rotina de estudos? Então, eu tinha que ter um planejamento, por exemplo, do que eu tinha que estudar pra semana subsequente e me organizar para as provas. Então, sei lá, eu começava a me organizar para uma prova uma semana antes, estudando bastante, conteúdo mais denso. E perto da prova eu dava uma revisada. Isso funcionava muito pra mim. E eu era mais prática, por exemplo, às vezes eu gostava de estudar por meio de provas anteriores, que as pessoas se passavam na faculdade, né? Quem tava mais avançado passava pros que estavam iniciando. Enfim, eu tinha um planejamento, me organizava até escrevendo, assim, o que eu tinha que fazer cada dia da semana, ia cumprindo, via que dava resultado, ia bem nas provas e tudo mais. Estudava bastante na biblioteca da faculdade, isso me facilitava muito mais do que estudar em casa, porque lá eu já estava num ambiente com vários livros, conseguia pegar os livros que eu precisava estudar, tinha computador, tinha uma boa infra lá na PUC, né? Então, estudar na faculdade pode ser muito bom. E tu como é que conciliava? Lá na tua parede, Larissa? Nossa, ai gente, que eu passei por muitas fases, então assim, eu até prefiro fazer um vídeo só falando em realmente isso e o que funciona pra mim. Eu tive a época de fazer agenda, vou estudar tal coisa até tal horário, tal horário. Funcionou de certa forma, tive a fase de estudar mais na biblioteca, a fase de dividir às vezes por dia, um dia mais focado nisso, no outro, e variou muito assim, então eu prefiro fazer um vídeo mais focado nisso. Mas também reforçar o foco é o principal. Perguntar assim, como que vocês realmente conseguiam lidar, né, conciliando faculdade, quando você tem um foco, um objetivo, tudo fica mais fácil, você tem que ver propósito no que você tá fazendo. Eu tenho que estudar tudo isso. Aprender tal matéria vai te levar ao quê? Ou fazer esse estágio vai te agregar no que você precisa ter o mínimo de propósito pra isso te dar mais foco, porque muitas vezes as pessoas não têm clareza do que estão fazendo. É difícil ter essa percepção. É difícil. Essa percepção é muito
muito difícil de saber realmente se aquele estudo que tu tá tendo em determinada porque foi matéria da faculdade É. vai ser útil pra ti no futuro. Não, Tu não porque tem essa vai. percepção. Eu acabava, por exemplo, estudando muito todas as matérias. Todas as matérias sem exceção eu estudava muito, eu dava muita energia. Até me formei com área acadêmica, porque eu tinha essa cobrança. Mas se eu tivesse o raciocínio naquela época de que tais matérias me ajudariam muito mais do que outras, eu me focaria muito mais em algumas e ia tirar notas na média nas outras. Só que a gente não pensa assim, né? A gente não pensa. Os maiores perrengues, gente. O maior perrengue, ter que pegar ônibus e não ter Uber. Não, mas por quê? Porque, tipo, tinha vezes que não dava nem pra respirar direito. Não, eu quero dizer que, assim, era muito lotado os ônibus que a gente pegava, lembra? Na verdade, era lotado de estudantes, porque era numa linha que pegava uma avenida diretamente pra faculdade. Mas era muito Então era lotado de estudantes. O calor de Porto Alegre é muito. Não, às vezes a gente pegava ônibus em 40 graus, né? Nossa, era muito. Como não tinha Uber, a gente dependia do ônibus, às vezes, pra ir em alguns lugares comprar algumas coisas. E a Larissa, por exemplo, ela ia em alguns lugares, comprava certas coisas, entrava no ônibus e voltava pra casa. E ela acabava segurando dentro do ônibus papel higiênico, ovos. O pessoal ficava olhando pra ela no ônibus. Não, deixa eu falar que assim. Esclarece aí, Larissa. Não, eu era a pessoa que eu comecei a adquirir esse senso de, não quero economizar. Então eu tentava sempre gastar o mínimo. Então eu ia em alguns mercados às vezes mais baratos. E uma vez eu fui no Nacional, lá perto do Iguatemi, e tinha promoção de ovo. Tipo, 20 ovos estavam muito baratos, sei lá, R$3. Um negócio assim. Eu peguei umas 3 bandejas de 20 ovos. Na hora que eu saí, começou a chover. E o meu ônibus tava lá do outro lado. Eu saí correndo, tá? Pedi pros carros pararem. Imagina, eu com 3 bandejas de ovos. 20, 40, 60 ovos. E aí, na hora que eu entrei, tava lotado o ônibus, tava chovendo, eu tava já toda molhada. E aí, quando me viram lá com os negócios, mano, tinha uma senhorinha na minha frente, ela falou, deixa ela passar, com todos os ovos assim, pra não quebrar os ovos. Se a Larissa me mandava uma foto no WhatsApp, eu nem acreditava, né? E aí, tipo assim, as pessoas me olhando, mas eu levava tudo numa boa. E aí, às vezes, assim, eu mandava foto pra ela com os papel higiênico, ela conseguir comprar. Não é perrengue, mas, tipo, às vezes você vai ter casa, gente, que é o papel higiênico. Não tem a mãe que vai, tipo, vai ter se ligado e já vai ter não ter faltado no papel higiênico. E então, tipo, a coisa que vai ter que se ligar. Outro perrengue, tá, que eu acho que eu passei, é a coisa de estragar a comida. A gente não, às vezes, no início, a gente não tinha, tipo, a tal comida vai estragar. Eu lembro que acontecia muita gente não ter o controle, às vezes, do negócio cozinhando. A gente colocava cozinhar e ia estudar quando via um cheiro de queimado, o que a gente queimou de panela. Outro perrengue, ter que ir no supermercado e voltar carregada pra casa. Eu voltava muito carregada, mas fazia mal, tipo assim, hoje com certeza eu daria um jeito, porque pra saúde da coluna, tipo, a gente queria ir uma única vez por semana e pegar tudo, então a gente voltava muito carregada. Um perrengue que eu via muito pra mim foi quando eu passava o dia inteiro fora de casa, que eu saía, tipo, porque eu fazia estágio, aí depois eu fazia academia e depois ia pra aula de noite. Nossa, eu tenho vídeo, gente, esse eu vou passar aqui pra vocês verem. Várias vezes chovia, aí eu do ônibus ia pra URGS, gente, chuva, chegava toda molhada, o cabelo todo molhado, tem um vídeo. E aí é o perrengue da URGS, o que acontece? A URGS não tem papel higiênico em vários banheiros. Se você vai estudar em federal, né, e até na URGS, se prepare, porque federal é federal, então várias vezes, se não tinha papel, eu tinha que ir, e aí quando eu vi, eu não tinha papel na bolsa, e eu tinha que varrer todos os banheiros da faculdade na busca de um papel, e muitas vezes não achava, então eu tinha que segurar. E muitas vezes também a URGS é assim, ó, a sabonete da URGS é um detergente, só que às vezes não tinha o detergente. E aí uma vez era só um negócio assim que parecia que era detergente, quando eu fui virar era água sanitária. Meu Deus. Federal, se preparem, mas me trouxe muito aprendizado. A URGS me trouxe muito aprendizado. Eu sou grata por ter estudado lá, ainda estudo, na verdade, né? Agora não sabemos muito a situação atual, mas eu saí muito do conforto, mais ainda. Não só a questão de estrutura da faculdade, que eu tava muito mais acomodada na PUC, né? Que, óbvio, a estrutura é muito melhor, mas questão de alguns professores também, de lidar com as diferenças das pessoas, né? Das vivências diferentes, então me fez sair muito mais do conforto. Mas eu tava falando do perrengue assim, que às vezes eu passava o dia inteiro fora e era muita coisa. O que era? A bolsa das ferramentas. Eu ia falar isso. Também. A bolsa de guardar as coisas, os cadernos. Os livros. Então eu lembro de tudo sempre muito carregada também. E era um negócio assim, a gente não tinha carro lá. Eu também ainda não tenho carro em Porto Alegre. Então a gente sempre era deslocamento assim. Então a gente vivia cheia de coisa. Muito caderno, muita coisa. Às vezes eu tentava otimizar a tênis, por exemplo. Vai de sapatilha, porque tem um estágio. Aí depois vai treinar. Aí tinha que levar o tênis, ocupava muito espaço. Então essa parte era mais assim, de estar sempre muito carregada. As bolsas da Leite tinham tudo dentro, né? Às vezes que eu acontecia, ia na aula e aí, tipo, esquecia uma comida ali, aí vinha o cheiro do ovo.
Aí o pessoal tava olhando assim estranho. O cheiro do cheiro. Bah, isso era uns perrengues assim. Outros perrengues, por exemplo, fui assaltada, perdi minha identidade. Preciso lá não sei onde em Porto Alegre conseguir uma segunda via. A gente tinha que ir pro centro, às vezes, resolver alguns assuntos nesse sentido e era muito ruim. O centro de Porto Alegre é muito ruim. E aí isso nos causava um certo desconforto. Também, matar inseto dentro de casa, chamar o zelador quando acontecer alguma coisa, estragar um chuveiro. Essas coisas eram uns perrengues. Tá. Eu também odiava essa parte do tipo, tem que chamar um eletricista. E aí teve outro perrengue também, é que assim, que eu também saí muito do conforto foi quando eu voltei pro cursinho em 2016. Era no centro de Porto Alegre, centrão. Então pra eu chegar lá, eu pegava, não era ônibus, era uma lotação. E eu tinha que, depois andar umas 4 quadras. E essas 4 quadras me fez ver também muitas realidades diferentes, ainda mais no centro ali. Mexia comigo, no meu emocional, ver muita pobreza, viver ali no perigo, ela dava muito medo de ser assaltada, muito, muito medo. Eu sempre andava com a bolsa assim. Todo mundo dizia que ele vivia tendo assalto, também às vezes querer ajudar alguém, mas ficar com medo de ser assaltada, de pegar alguma coisa. É outra realidade ali, tu via outra realidade disso, te faz abrir os olhos de certa forma, sabe? Dá mais valor pras coisas, dá mais valor para que os pais deram pra vocês a vida inteira. Ali a gente consegue ver, um amadurecimento querendo ou não, a gente é muito privilegiada, né? A gente teve realmente muito privilégio. A gente tava comentando lá, nascemos em berço de ouro, a gente não pode negar isso. A gente batalhou muito, muito. A gente nunca quis, não, como eu tenho, eu não vou querer nada. A gente não se acomodou. Se a gente for analisar, a gente não vai ser hipócrita pra falar, porque realmente a gente começa a ver outras realidades, isso mexe com a gente. Então isso realmente mexia bastante comigo. Isso aqui, como eu estudava no centro, ali no cursinho, eu aproveitava pra ir no mercado público, pra comprar as coisas da dieta, porque lá era mais barato, o Banco 43, ali quem é de Porto Alegre sabe. Então eu ia muito no mercado público, e na época eu ainda comia peixe, eu ia lá na peixaria, eu ficava muito tempo lá, e era o da outra banca de chamando, e era muito isso, assim. E eu lembro que eu comprava muita coisa lá, e eu ficava sempre comparando muito preço, e eu gastava muito tempo nisso. Hoje eu não faria isso, eu ficava muito tempo lá, porque eu queria economizar, e aí ficava comparando o preço de cada banca. Quando eu via, eu ficava muito tempo lá. A gente não se dava o direito de ter umas facilidades, né? Eu acho que a gente mudou, porque é a mentalidade. Ninguém precisa disso, entendeu? E hoje eu vejo também aplicando as leis da atração, né? Aplicando a lei do merecimento, né? A crença do merecimento, porque a gente tem a crença do merecimento. E aplicando várias crenças que a gente tinha de que, o dinheiro só vem muito difícil, de que o dinheiro é sujo. Realmente são crenças que às vezes talvez nos atrasaram, né? Pra chegar realmente num patamar diferente. Mas que é questão da mentalidade, né? Talvez também a gente aprendeu muito com tudo isso. A parte mais difícil de morar longe dos pais. É saudades, né? Saudades. E as facilidades, quando tá doente, a mãe vem ali, faz alguma coisinha. Poucas as vezes que alguma... Não, mas eu tive um episódio de pneumonia. Mas teve um episódio. Que os nossos pais estavam em Nova Petrópolis, saíram e foram pra Porto Alegre me buscar. E eu fui pra Caxias. Então, assim, por mais que a gente estivesse longe dos nossos pais, qualquer gravidade, a gente sabe que eles estão à disposição e que eles vão nos ajudar. Então foi isso que acontecia, né, Larissa? E uma irmã, por mais que a gente tinha uma outra, a mãe sabe o que precisa, sabe o remedinho, sabe o chazinho. É um carinho diferente. Então, a gente se esforçava quando uma não tava tão bem. Lembra, Larissa, que tu sempre ficava doente nos meus aniversários? Não, a Larissa não ficava doente o ano inteiro, né? Aí eu ia fazer uma festa de aniversário em Porto Alegre, ela ficava doente na noite anterior. E era um dia, eu ficava mal e no dia seguinte ficava bem. Só no dia do meu aniversário ela ficava doente. Por que será, Larissa? Faz ideia. 2 anos seguidos, né, Larissa? Aí agora a última, qual a dica que vocês dariam para quem é jovem e quer sair de casa? Primeira coisa, tente negociar com seus pais se eles conseguem te ajudar com um aluguel e um valor mensal ainda que mínimo para você conseguir dar aquele start. Depois que você conseguir dar esse start, procure um estágio para que você consiga cobrir algumas despesas suas, né? E consiga cada vez se desvincular um pouco mais. É um pouco difícil e tudo mais, mas o importante é começar a criar uma reserva, né? Uma reserva para qualquer emergência que aconteça. Ter uma planilha de gastos, né? De despesas. É muito importante você anotar, ver o quanto você está gastando em alimentação por mês, quanto você está gastando em transporte, em lazer. Você ter esse controle é muito importante. E também fazer uma prévia disso. Vai sair? Tá. Quanto será que vai ser meu orçamento? Como que eu vou dar conta disso? Mas que dica tu daria, por exemplo, pra quem não quer morar mais com os pais, mas os pais não querem ajudar com essas despesas? Porque tem muitas pessoas que tentam conciliar trabalho com faculdade e com o dinheiro do trabalho pagam a faculdade, pagam o aluguel e dão um jeito, né? Então, assim, alguma forma até dá pra fazer as coisas acontecerem. Pode ser de uma forma mais turbulenta no início, mas é possível, né? Mas se você puder negociar com seus pais e eles te darem a oportunidade, pelo menos naquele start, te ajudarem com um valor mensal, bem melhor. Não, e você também ter esse foco, ter clareza, porque quando você tem clareza
tem propósito, fica mais fácil, porque aí, por mais que apareçam dificuldades, obstáculos, vontade de desistir, você vai lembrar daquele seu propósito, você vai lembrar do seu objetivo, e isso vai te ajudar a manter, né? Por mais que apareçam esses obstáculos na caminhada. Então tente assim, poxa, onde que eu quero chegar? E mesmo que nem eu falei lá no início, você não saiba o destino final, sempre tem aquela vozinha lá no nosso interior, né, que diz o porquê de a gente tá fazendo aquilo, a nossa intuição, né, aquele desejo de tal coisa. Então tente ouvir, né, se conectar com você mesma e entender, né, o que você quer. E não dá tão bola ali para as opiniões que aparece, começa muita gente a falar. Tente ouvir mais você. Mas, claro, você tem que ter um equilíbrio, né, entre isso e o lado mais racional, porque às vezes a gente tem que ser racional também. E é isso, assim, pode ser que você não veja a escada inteira para subir o primeiro degrau, mas conforme você for subindo, é que vai clarear. Não tenha medo, às vezes, de mudar o rumo. Se você começou com um caminho, ele pode mudar, esteja apto a essas mudanças e não pense, que foi perda de tempo, né, que você fez até ali. Não, muitas vezes é preciso a gente passar por esses primeiros estágios pra gente chegar no final. Foi o que aconteceu com a gente. A gente tinha uma ideia no início que foi... por exemplo, no caso da Larissa, ela fez 2 anos de psicologia, ela viu que talvez não tava fluindo tão bem, melhor depois. Parou, fez um intercâmbio de 3 meses, voltou, foi para o cursinho que ela comentou anteriormente e mudou de faculdade e de curso. E aí eu comecei com o Instagram também, e aí comecei com um trabalho, né, enfim, foi abrindo os horizontes. Exato. Mas já lá no início, tu já tava começando a receber coisas lá em casa, por exemplo, das tuas primeiras parcerias. Eu tenho um vídeo falando de como começou ali meu Instagram. E a Amanda também, quando começou a faculdade, queria arquitetura, aí depois foi pro direito, e aí talvez a gente tinha mais lado do concurso público, né, que a mãe sempre quis. É só no primeiro ano da faculdade. E aí depois fez alguns estágios ali, mas enfim, hoje tá numa vibe muito mais totalmente empresarial. diferente. Então é isso, sabe? As coisas vão mudando, a gente tem que estar apto pro novo, a gente tem que entender que a gente não é a mesma pessoa de ontem, ter confiança. Eu acho que confiança é a palavra muito certa, assim, que eu acho que tá fazendo muito sentido na minha vida hoje também. Confiar. E eu não entendia muito o sentido dessa palavra quando você confia, assim, tira um pouco daqui de dentro, simplesmente confia no que está por vir, no que o universo está pra te entregar, as coisas fluem. E se tu pudesse dar uma dica para a Larissa lá de 2014, qual dica você daria? Né, tem a ver com o que eu falei anteriormente, mas eu falaria assim, Larissa, confie, você não precisa ver a escada inteira, né, vá com calma, subindo o primeiro degrau, não querer se afobar, querendo saber tudo como precisa ser detalhadamente agora, confie no universo que vai te entregar, mesmo que você não saiba explicitamente em palavras tudo que você quer, tudo que você vai passar, tente se conectar com você mesma e entender, né, qual o seu propósito, entender, mesmo que você não saiba qual é o seu propósito, mas entender e tentar seguir, né, um pouco o seu coração, que faça o seu coração vibrar. Essa é a dica que eu daria. E você, o que você diria para a Amanda em 2014? Bom, eu daria uma dica um pouco mais prática que a Larissa, mas até complementando a ideia que ela falou. Ao entrar na faculdade, não queira estudar tudo, ser a melhor, ser aluna de destaque, veja novas possibilidades, faça networking, converse com os professores, não se jogue assim na primeira vez, diretamente. Vai aos poucos sentindo o processo. Às vezes você cria uma expectativa para depois da faculdade e acaba não se realizando, que foi o meu caso. Tava criando uma expectativa em cima de uma coisa, mas hoje eu já mudei completamente a minha cabeça. E se naquela época eu tivesse aberta a pensar em outras coisas, talvez eu teria tido um rumo um pouco diferente. Então a dica seria essa: vai com calma, não se joga e esteja aberta para novas possibilidades. E a dica para quem tem relacionamento aí com o irmão, assim, ó, não desista, que um dia vocês vão virar melhores amigos. Ouça aqui a Larissa e a Amanda, que uma vez a gente se pegava nos cabelos, que ó, se arranhava. Nosso pai estimulava isso, né? Pra gente se entender numa briga, e a gente se colocava no meio da sala e a gente brigava. Não, explica. É porque a nossa mãe era do tipo, ai, não briguem. E nosso pai, deixa elas se enfrentarem. Porque no momento que a gente se enfrenta, será que eu quero mesmo nessa guerra? Mas enfim, depois de muito tempo a gente se entendeu. Hoje somos besties. Estamos vivendo a nossa melhor fase, com certeza. Fase. Então não desistam, gente. Relacionamento com irmãos tem fases. E um dia vai chegar na melhor fase da de vocês também. E agora vamos descontrair com aquilo lá que a gente prometeu conversar lá. Não, é que eu falei que eu ia falar o seguinte, né? Que é dessa questão de limpeza, essa questão do tipo, quem limpa o quê? Eu falei que teve uma fase da nossa vida ali em Porto Alegre que eu vi que do nada o apartamento começou a ficar mais limpo. Do nada chegava sexta-feira, tava cheirosinho, limpinho, louça lavada, tudo organizado. Gente, o que tá acontecendo? E ela nem pedia pra eu ajudar, eu ficava, quando eu via tudo maravilhoso, assim, aí eu entrava no quarto dela, cama, e aí um cheirinho, um perfume diferente. O que será que aconteceu naquela época com a Amandinha? Acho que um crush bateu a porta, que aí resolveu começar
começar a deixar o apartamento mais limpo. Então pensem nisso, se vocês estão morando com os irmãos de vocês, Arranjem um crush. arranjem um crush pra eles. E aí, eles vão começar a organizar tudo de uma forma muito melhor, né, Luísa? Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like e comentem se vocês querem mais vídeos com a minha irmã e falando mais até de outros assuntos, networking, empreendedorismo, home office, como a gente começou agora. Enfim, né, realmente... Como hackear o sistema, sair dessa mesmice. Hackear o sistema, calma, pega leve nos termos aqui. Se vocês querem mais, né, vídeos como esse e o que vocês acharam, se vocês estão nessa fase de querer sair de casa com os pais e esse vento não para, eu não sei o que aconteceu, é isso. Da Spocker, e você? Conta um pouquinho de como é que é a sua vivência aqui, como é que foi sair da casa dos pais, porque ela morou com os pais e agora tá aqui com a mãe, né, porque os pais, na verdade, é que é a sogra dela, mas é isso, né, na Spocker, na Spockerzinho, tchau!